Recording is on. Deus, Pai de bondade, poderoso, obrigada por este momento de partilha, este momento de conexão, que o estudo de hoje faça com que os nossos corações, as nossas mentes, elas agreguem conhecimento, sabedoria, sempre alinhado ao teu direcionamento, o direcionamento do amor, o direcionamento da caridade. Estamos passando por N questões que, por vezes, nos colocam em situação de desconforto, mas sabemos que tudo tem um propósito, que esse propósito ele é benéfico e tudo vai passar. Então, que neste momento, os nossos corações sejam conectados pelo elo do amor e que o nosso pensar seja conectado com o propósito do aprofundamento e do nosso aprimoramento. Nosso aprimoramento pessoal, do nosso aprimoramento intelectual e, acima de tudo, o nosso aprimoramento moral. Então, vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou para abrir este momento de sabedoria, de paz, de união. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que assim seja, que possamos ter uma boa reunião, né? Atingindo também aqueles que venham assistir mais tarde, conforme a sua disponibilidade de horário. Então, não sei se vocês já leram alguma coisa aqui sobre esse capítulo 5, que vai tratar sobre as considerações da pluralidade das existências. Alguém leu? Alguém tem alguma ideia sobre isso? Gostaria de fazer algum comentário ou não? Passamos direto para a leitura. Passamos direto aqui? Então, tá bom. Então, questão 222. Eles começam com o seguinte comentário. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser uma invenção moderna da doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade, ou seja, a longevidade, o tempo de existência desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença,
assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então, aqui ele traz essas primeiras noções aqui, né, da pluralidade das existências através da nossa necessidade de evolução. Mas isso é antigo, isso não veio até nós apenas por Kardec. Se nós olharmos a história da humanidade, assim como ele fala que os indianos e os egípcios acreditavam, tinham essa crença. E os egípcios, de certa forma, os sacerdotes mais evoluídos, que falavam sobre isso, nem sempre, né, não era o imperador, não era o rei, não era aquele que estava ali no poder exatamente, era convidado para essas reuniões. Normalmente eram aqueles sacerdotes mais instruídos, mais evoluídos, com mais conhecimento, que falavam desses assuntos. Mas eles usavam o processo reencarnatório muito na tentativa de subjugar, né, o povo hebreu ali no caso, que eles tratavam como escravos. Então eles ameaçavam, dizendo que aqueles que não cumprissem a ordem, né, daquele que estava no comando, eles iriam reencarnar metade homem, metade animal. Então tudo isso assustava essa ideia. Ou então, como a ideia, né, da mentepsicose, que quando nós desencarnamos, passamos um período na erraticidade ou voltamos reencarnados no corpo de um animal. Isso não acontece, porque o espírito ele não regride no seu processo evolutivo. Porém, esta questão aqui, que Kardec nos diz assim: há, como também se sabe, profunda diferença assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. A transmigração da alma dos homens para os animais, ela não acontece, porque seria uma involução. Mas Chico Xavier, com André Luiz, vai, quando questionado sobre isso, lá no livro, né, que trata da questão da lei de causa e efeito, de ação e reação, ele vai ser questionado assim: como devemos encarar a questão da existência, por exemplo, de deformidades congênitas no seio dos animais? Por que nascem animais cegos ou deformados, se eles não têm livre-arbítrio? Então, Chico Xavier vai dizer assim: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos, a nos rodearem a existência de seres humanos em evolução na Terra, são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente, tá? Aquela inteligência pela repetição, né? Nós vamos ensinando e os animais vão aprendendo, mas eles não descobriram aquilo através de uma leitura, através de uma pesquisa, através de um banco escolar, não, né? Eles têm uma inteligência limitada, intuitiva, repetitiva, né? Até aí a gente consegue entender, né? Tá claro até aqui? Tá tranquilo? Então tá. Se nós, seres humanos, já alcançamos os domínios da inteligência, desenvolvendo agora as potências intuitivas, eles, os animais, estão aperfeiçoando paulatinamente seus instintos na busca da inteligência. Da mesma maneira que nós, humanos, aspiramos a alcançar algum dia a angelitude na vida maior, personificada em nosso Mestre Senhor Jesus, eles, os animais, aspiram ser no futuro distante
homens e mulheres inteligentes e livres. Mas como assim, né? Entra todo mundo em paranoia. Sempre disseram que o gato, o cachorro, não vai ser homem, não vai ser mulher. O corpo, o espírito humano, ele não volta para ser um animal. Mas, ao contrário, significa que nós passamos pelos reinos, né? Mineral, vegetal e animal e hominal. Então, vamos sim passar por esse processo. E eles também. Tá? Então, por isso que a gente diz que a doutrina espírita ela vai avançando. Kardec trouxe aquela resposta ali limitada para nós naquela época, porque não tínhamos condições de entender isso. Imagina, né, em 1857, se ele fosse dizer isso aqui, né? Da mesma maneira que nós humanos aspiramos a alcançar algum dia angelitude na vida maior, eles, os animais, aspiram ser no futuro distante homens e mulheres inteligentes livres, né? Então, lembram daquela entrevista com o morador de Júpiter que nós trouxemos, que eles falavam que os animais eram os seus trabalhadores, os seus serviçais, e que eles tinham uma forma diferente de se apresentar fisicamente, de como nós conhecemos aqui os nossos animais, vocês lembram disso? Se houver dúvida, a reportagem está lá no grupo, né? Alguém pode chegar lá e ler, né? Então, olha ali o que a Jocelyn diz assim, então já falamos... Opa, ela tirou. Coloca de novo, Jocelyn, para que eu possa ler a tua pergunta. Ela perguntou se a gente já passou por todos os reinos até agora. Por enquanto, sim, né? Já viemos. É que essa linha definitiva é como diz Kardec lá, a gente não consegue colocar numa linha do tempo precisa, onde nós deixamos de ser mineral, vegetal, animal e chegamos ao hominal. Essa linha aí ainda não nos é permitida, né? Então, ali Kardec segue dizendo assim, ó. Assim sendo, nós podemos. Vocês estão acompanhando aí a leitura? Vou marcar aqui para que vocês possam ler. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. Ora, nós já sabemos que a lei divina instituiu a solidariedade entre os seres e por isso podemos facilmente concluir que a nós, seres humanos, Deus outorgou a condução e a proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. E o que é que nós estamos fazendo com esta responsabilidade santa de proteger e guiar o reino animal? Como é que esta humanidade terrestre tem agido em relação aos animais nos inúmeros séculos da nossa história? Aí ele segue dizendo ali, ó. Porventura nós, os homens, não temos nos convertido em algozes impiedosos dos animais, ao invés de seus protetores fiéis? Quem ignora que a vaca sofre imensamente a caminho do matadouro? Quem desconhece que minutos antes do golpe fatal os bovinos derramam lágrimas de angústia? Não temos treinado determinadas raças de cães exaustivamente para o morticínio e o ataque? Que dizermos das caçadas impiedosas de aves e animais silvestres unicamente por prazer esportivo? Que dizermos das devastações inconsequentes ao meio ambiente? Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhes alteram o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamento em posteriores existências, a se configurarem por deformidades congênitas.
A responsabilidade maior. Acho que abriu algum microfone aí, gente, por favor. Acho que a Rayane ali está com o microfone aberto. A Rayane. É a Rai que está com o microfone aberto. Deixa eu... A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, os seres humanos que não soubemos guiar os animais na senda do amor e do progresso, segundo a vontade de Deus. Agora, vejamos se determinado cão é treinado para o ataque e a morte com requintes de crueldade. Se ele é programado para o mal, pode ocorrer que em determinado momento de superexcitação, este mesmo cão treinado para atacar estranhos, ataque as crianças de sua própria casa ou seus próprios donos. Aí teremos um desajuste induzido pela irresponsabilidade humana. Ora, este mesmo cão aspira a crescer espiritualmente para a inteligência e o livre-arbítrio, mas para isso ele precisará experimentar o sofrimento que lhe reajuste o campo emotivo, aprendendo pouco e pouco a lei de ação e reação. Assim, ele provavelmente renascerá com sérias inibições congênitas. A responsabilidade de tudo isto, no entanto, deve ser a maldade humana. Tá? Do livro Lições de Sabedoria, da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, que ontem estaria completando 87 anos. Então vejam, né, quanto conhecimento nós vamos adquirindo e despertando conforme nós estamos prontos para entendermos essa responsabilidade. Então, o Chico Xavier sempre gostou muito dos animais, né? Sempre protegeu, sempre amparou todos, sem exceção. Na casa dele tinha barata, tinha, ele não deixava matar. Tinha mosquito, tinha mosca, ele não deixava usar nada contra os animais. Você sabe aquela história da formiga, né? Da roseira da vizinha, que a vizinha disse para ele: Chico, hoje eu acabo com essas formigas. Já vou comprar veneno e elas vão deixar minhas roseiras em paz. E ela saiu, eles no muro, né? Subiu ali numa escadinha e conversou com as formigas. E pediu para elas que fossem embora dali, porque ele não queria que elas morressem, mas elas precisavam deixar as roseiras da vizinha em paz. E, para a surpresa da vizinha, quando ela retornou, né, não tinha mais nenhuma formiga nas suas roseiras. Também tem a história da cobra. Quando ele desceu do ônibus e se encaminhou para a Fazenda Modelo, havia uma cobra dessas, venenosa, lá no meio do caminho, e ele parou. A cobra não se mexia e ele também não. E ele conversou com ela. Ele disse: olha, minha amiga, eu, se fosse tu, saía daí, porque eu não vou te fazer mal, mas daqui a pouco vai passar o ônibus aqui, vai passar por cima de ti. Então sai do caminho, que aí tu estás correndo risco de vida. Imagina se nós íamos fazer isso, né? E a cobra bateu em retirada e se enfiou no meio do mato. E ele disse que respirou aliviado, né? Então, são essas diferenças que nós ainda não conseguimos entender para aplicar, né? Então, é assim como ele tinha animais, né, dóceis junto com ele explicava que quanto mais manso é um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, um outro animal, né, principalmente os animais domésticos, quanto mais manso for aquele cachorro, mais perto ele está de uma última reencarnação, por exemplo, como um animal. Ele virá provavelmente como um primata, como um Neandertal, até ele ir assumindo as suas características de homem com inteligência, né? Vai, assim como nós, vai iniciar lá nos mundos menos evoluídos até chegar no mundo de expiações e provas, regeneração, né? Vai fazer a sua trajetória.
assim como nós. Mas nós não retornamos mais para uma reencarnação num corpo de um animal. Tá? Ficou claro aqui a diferença? Todo mundo entendeu? Depois, se vocês quiserem, eu mando esse texto aqui lá no grupo, tá? Que esse texto é bem importante, né? Para que a gente passe adiante, tá? Bom, eu achei interessante ele também, ele falando que assim, até os animais, eles têm a ação e reação, né? A lei da ação e reação. Exatamente, muito disso causado por aquilo que eles aprendem conosco, né? Então, por isso que lá no final ela diz, né? A responsabilidade de tudo isso, no entanto, deve ser a maldade humana, deve-se à maldade humana, né? Porque nós ensinamos eles a serem assim. Quando nós tiramos E a maneira divina de ensinar eles é através de na nós. reencarnação também. Exatamente. Então, o que que acontece? A gente vê nascer um animal, às vezes, faltando uma patinha ou com problema de visão, tudo isso já é uma forma de nós nos sensibilizarmos, adotarmos, termos amor, paciência com aquele animalzinho que em outra encarnação, né, foi prejudicado porque era instruído, foi ensinado a brigar, a ser um animal do mal, né? Por assim dizer. Não que o cachorro, que o gato, qualquer outro animal vá fazer isso porque ele escolheu ser assim. É diferente, por exemplo, de um leão, de um tigre, que eles fazem isso instintivamente. Eles não são ensinados a serem assim. Mas se nós tirarmos, por exemplo, um leão do seu habitat natural, ele está lá, ele não vem aqui na cidade nos atacar, e colocarmos ele num zoológico, preso ali para exposição e alegria, digamos assim, né, dos nossos olhos, alimentando com carne crua, uma hora que ele estiver com fome, é óbvio que ele vai nos atacar. É instinto, né? Então, os que nascem geneticamente com anomalias, como ela diz aqui, às vezes eles nascem com essas anomalias porque já vieram trazendo isto de uma outra reencarnação em que, por eles terem sido induzidos a serem maus, eles vêm com essa anomalia para se tornarem um pouco mais mansos e nos sensibilizarem, a termos mais cuidado, a tratarmos daquele animalzinho com mais carinho, nos dedicarmos mais a entender que eles são nossos irmãos menores e que precisam do nosso auxílio. Eles não estão ali para serem consumidos, para serem judiados, para serem usados como nossos defensores da nossa segurança física e material. E a gente faz isso, né? A gente treina os cães normalmente para serem cães de guarda. Nós matamos e consumimos a carne porque achamos que isso faz parte da nossa história, né? Que a gente tem que continuar consumindo os animais, né? E a gente já consegue entender que não precisa mais ser assim. Ah, mas Chico Xavier também comia carne. Ele foi diminuindo ao longo da sua existência. Nos últimos anos, ele já não comia mais. Né? Então, por quê? Porque a gente vai compreendendo, vão chegando novas orientações, novas explicações de que nós temos uma responsabilidade sobre estes irmãos menores nossos, que são os animais. Tá? Quem tinha perguntado aqui ficou claro? Conseguiu entender? Que eu vi a pergunta rápida ali por escrito, não vi o nome, acho que foi a Jocelaine, né? Foi a Juscelane. Tá ok. Entendeu, Jocelaine? Pode abrir o microfone, viu? Não precisa a gente passar mensagem aqui. É só abrir o microfone ou levantar essa mãozinha que tem na barra de tarefa aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar. Tem algum lugar, porque assim, a gente sabe que a reencarnação nossa, a gente passa um tempo lá no mundo espiritual e depois retorna, né? Sim. A gente continua os aprendizados lá e depois de um tempo, não tem um tempo fixo, né?
mas a gente ganha um esclarecimento e volta. Dos animais é dessa maneira também, ou ele é mais rápida? Chico Xavier costumava dizer que é mais rápido, às vezes eles voltam logo em seguida, principalmente os animais domésticos, né? Eles voltam logo em seguida em outro animalzinho, já Aham. na mesma casa, às vezes. Claro que eu acredito que isso não deva ser uma regra, assim, né? Assim como nós, né? Cada um tem o seu tempo, vai depender, eu acho, de cada um, conforme foi educado, conforme foi treinado, como diz aqui, né? Quanto mais dócil, eu acredito que mais rápido eles retornem, né? Então, ele E o tinha. esquecimento da mesma maneira também. Sim, porque para eles conseguem, eles nos identificam, eu acho, até por afinidade, né? Então, mas eles. Que passado eles teriam para lembrar, né? Pois eles não têm nada assim para espiar, né? Então a Sim. gente. Não, porque às vezes a gente, tipo assim, encontra, tipo, mesmas características, seja mesmo dócil de um outro animal que a gente já teve no passado, né? Sim, é. E eles nos identificam muito mais rápido do que nós a eles, né? O Chico Xavier Aham. tinha uma cadela chamada Boneca, se eu não me engano. E ela desencarnou, e passado alguns dias, ele encontrou um cachorrinho de rua que ficou desesperado por ele. Se eu não me engano, é mais ou menos essa história. E que ele, quando olhou para esse cachorrinho, ele disse: Mas é você, boneca. Ele tinha certo, claro, e ele ainda tinha a facilidade, né, da mediunidade dele, de reconhecer isso mais facilmente do que nós, né? Então, ele identificou ela de início, assim, né? Num outro animalzinho completamente diferente dela, mas ele sabia que era ela, né? Por toda a festa que o cachorrinho fez com ele, tudo. E essas coisas são interessantes, assim. É como aquele filme, né, Quatro Vidas de um Animal, aquele Quatro Vidas de um Cachorro, aquele filme é uma graça, né, que aquele cachorro vai procurando pelo primeiro dono durante 4 reencarnações até que reencontra. E numa brincadeira o dono reconhece que é ele, né. Então é mais ou menos assim, não vamos dizer que é exatamente daquela forma, né. Mas é um filme muito legal aquele, eu acho bem interessante aquele filme. Eu fui com Alguém as gurias no cinema, era de um gatinho, ele tinha 7 vidas, só que ele já tinha gasto as 7, né? Aí ele fez um trato com Deus que ele voltaria com mais 7. ah, E aí, só que o trato é que ele voltaria em qualquer animal. Aí numa vez ele voltou numa barata, e ele sempre procurava o dono, né? E ele tinha um olho de cada cor. Então a ah, característica que ele mantinha é o olho de cada cor. sim. Aí como enxergar o E olho da aí no barata? final ele conseguiu salvar a dona e aí teve a redenção e conseguiu virar um gatinho para a filha da dona dele. Ah, que legal. Esse eu não vi, eu só vi esse dos cachorros, isso aí, É, mas é interessante. bem legal, bem, as crianças adoraram, né? Imagina, né, se não vão gostar. É muito bom. Eu acho que a Chay colocou que queria fazer uma pergunta e a Rayane também fez um comentário. Gente, é só vocês levantarem a mão aqui e falarem, ó. Tem essa mãozinha aqui, não precisa. O texto aparece aqui muito rápido e a gente não consegue ver. Pode falar, Chay, pode fazer a pergunta. Não foi, Xana? Não, fui eu. Foi Não? a. Vamos lá, a Rayane disse que é uma escravidão dos irmãos pequenos. Dos animais, deve ser, né? E a Josi que disse que ela viu essa história do Chico. Ah, sim. E que ela assistiu o Isso, filme aquele abri. do cachorrinho. Ah, certo, isso mesmo, abri aqui. Tá, tá bom. Tá, agora eu achei aqui onde que aparece o texto para mim. Estava eu perdida aqui no texto. Mais alguém? Então vamos lá. Ficou claro aqui, né? Todo mundo entendeu essa diferença, né? Então aqui, voltando lá à questão, né, que Kardec estava explicando, diz assim: portanto, ensinando o dogma a pluralidade das existências corporais,
os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras cidades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios de superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Então, essas questões que eram tratadas por Kardec junto aos espíritos também aconteceram em outros lugares, em vários países ao mesmo tempo. E o que ele fazia? Ele comparava as perguntas que ele tinha feito, as respostas que ele tinha recebido, com essas outras perguntas e respostas que haviam chegado em outros países. Isso gerou aí a universalidade dos espíritos, questão de regra, assim, para que a gente possa reconhecer a autenticidade, às vezes, de uma comunicação, principalmente naquela época, que tudo era motivo de dúvida e de desconfiança, tá? Então, ali, talvez fosse aqui o caso de examinarmos porque os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Então vejam aqui, que ele já deixou alinhado ali, porque os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Então vamos lá, ele segue ali. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemos-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Então, aqui, ele está nos pedindo o quê? Que deixemos de lado a possibilidade destas explicações terem vindo dos espíritos. Vamos analisar a questão friamente, que apenas no sentido da lógica e das probabilidades. Então, ele vai fazer esta comparação para nós, vai falar sobre a pluralidade e da unidade das existências corpóreas. Então, aí ele vai dizer o que aqui para nós? Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de que ela não lhes convir. É mais fácil a gente tirar o peso da própria culpa, Então, a gente diz assim, não, isso é coisa do destino, isso é fatalidade, isso é injustiça divina, Isso é coisa do céu e do inferno, e não existe nada de outra vida, morreu, está tudo acabado, a gente não continua vivo do outro lado, não vai nem para o céu, nem para purgatório, nem para o inferno, morreu, acabou. É mais fácil, Seria, na prática seria mais fácil, Mas o que teria de justo nisso aí? Então vamos acompanhar aqui o raciocínio de Kardec. Ele diz lá, muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com pensarem que tenham de voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam
que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo, né? Como se Deus estivesse preocupado com a nossa opinião, né? Tu gosta ou não gosta, é assim que funciona, né? Não tem outro jeito. Uma de duas: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importe que os contrarie. Terão que sofrer sem que para isso Deus lhe peça permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Eu não é assim, esse exemplo que ele dá, né? Nós estamos com uma dor, está doendo. Aí a gente reclama, ai, a dor que eu estou sentindo hoje, amanhã não quero sentir mais. Tomo um remédio, faço o que tem que fazer, mas ainda não está curado. Amanhã vai continuar doendo. Independente de eu querer ou não, de eu ter ficado irritado, de eu ter ficado contrariado. Se ainda não chegou o momento daquele processo se ter por curado, a dor vai continuar existindo. Pode amenizar? Pode. Né? Então, quanto mais eu me irritar, maior vai ser a dor. Hoje a gente sabe disso, hoje nós temos esse raciocínio, né? Se nós nos envolvermos de paciência, de prece, de oração, de resignação, nós ajudamos em 50% para que o medicamento faça efeito em nós, tá? Então, é mais ou menos essa comparação aqui que ele faz. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm que passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles depende as condições da nova existência, que será feliz ou infeliz, conforme o que tiverem feito neste mundo. Vejam ali grifado que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Então, por que ele diz, né, que aquela comparação lá é pueril e que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a gente julga? Porque ela nos explica exatamente isso. Né? Porque, por exemplo, ele dá o exemplo do doente, né? Como eu comentei agora, se eu estou doente, se eu estou com dor, quanto mais eu me renegar, quanto mais eu me revoltar, quanto mais eu rejeitar o tratamento ou orientação que eu tenho que fazer, pior será amanhã. Assim a reencarnação. Quanto mais eu for um revoltado com as situações que estão ao meu entorno, com as adversidades, quanto menos gratidão eu tiver ante aquilo que eu já ganhei, que eu já recebi, que eu conquistei, quanto menos eu reconhecer isso, mais dificuldades eu terei na próxima reencarnação. Então, é a cada um conforme as suas obras. Então, nós temos que temer a reencarnação? Não, não temos. Basta nós darmos uma olhadinha aqui, como eu e a dona Naura e o seu Weimar estávamos conversando aqui, né? Dá uma olhadinha o que nós estamos levando na mala, quando chamarem a nossa senha, nós vamos ter uma ideia de quais os objetos, quais as roupas, quais os livros, quais os valores que estão naquela mala, principalmente o nosso livro contábil. E nós já saberemos como será o nosso próximo processo reencarnatório, porque tudo está relacionado a nós mesmos. Como diz Madre Teresa, no final das contas é tudo entre nós e Deus. E aí é que a coisa pega, né? Porque ele não vai nos dizer nada. Por que é entre nós e ele? Porque ele nos deu
nos criou, nos deu livre-arbítrio, nos deu poder de inteligência e colocou na nossa consciência as suas leis imutáveis. O que nós fizemos com esse pacote aí? Nós tiramos tudo da mala, jogamos fora e botamos só aquilo que nos interessa? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, vamos dar uma olhadinha para como nós estamos vivendo atualmente, e aí nós vamos saber mais ou menos o que encontraremos pela frente. Vamos saber tudo? Não, não temos permissão para isso. Não somos evoluídos a esse ponto, mas uma noção a gente tem, né? E o mais interessante é que nós, quando encarnados, nós rejeitamos toda essa ideia aqui. Não quero voltar mais àquele mundo, Deus me livre, não posso. Quando a gente chega lá, a gente toma consciência do quanto nós poderíamos ter feito mais, aí a gente pede para voltar. Aí a turma lá do Ministério da Reencarnação olha para nós e diz assim, olha a fila lá, ó. Olha o tamanho da fila lá, ó. Né? Reclamasse, fizesse de tudo para vir embora, agora espera a tua vez. É difícil reencarnar, né? Chico Xavier dizia, é tão difícil reencarnar que a gente tem que fazer de tudo para permanecer aqui. E o fazer de tudo para permanecermos aqui não significa sermos apegados à vida material, mas sabermos valorizar a oportunidade que nos é concedida para trabalharmos cada vez mais e cada vez melhor no nosso processo evolutivo. Ah, ficou claro aqui? Estou falando muito e vocês estão muito calados. Alguém? Rayane? Jocelaine? Não, estou ouvindo, está tudo certo. Tá tudo certo, então tá bom, então tô tranquila. Se tá tudo certo, tô tranquila. Não estou com pressa de ir embora, quero ficar aprendendo. Ai, tá bom, então tá certo. Deixa eu ver o que a Jo colocou aqui. Peraí, deixa eu achar aqui, coisinha das perguntas. E quando o planeta muda e evolui? Quando o planeta muda e evolui, no caso, nós estamos aqui passando um processo de transição, né, Jo? Então, o planeta vai evoluir para um mundo de regeneração. Isso não significa que quando nós adentrarmos nesse mundo de regeneração, digamos que nós vamos conseguir chegar, tá? Talvez a gente não chegue. Né? Até por uma questão de idade, talvez a gente não esteja aqui quando o planeta se transformar nesse mundo de regeneração. Mas aqueles que aqui estiverem, não vai ser da noite para o dia que todo mundo que está na Terra, no processo de transição, vai se transformar em bonzinho da noite para o dia. Nós ainda vamos levar, essa linha é muito tênue. Nós talvez nem venhamos a perceber. O que vai saltar aos nossos olhos? A mudança moral de cada um, porque nós vamos entender, definitivamente vamos entender que fora da caridade não há salvação. Então, o mal não vai existir por si só, né? Eu vou praticar o mal pensando única e exclusivamente em mim, mas eu vou me melhorando, eu vou entendendo que tem que ser assim. Todas as questões aristocráticas, a velha política, o homem velho, tudo isso que nós estamos acostumados a falar, essas ambições, corrupções, guerras, tudo isso vai deixar de existir. Então, nós vamos entrar num mundo um pouco mais tranquilo, onde o bem vai prevalecer. Aqueles que forem merecedores de retornarem no mundo de regeneração, irão retornar. Outros, né, irão voltar no mundo de expiações e provas novamente, porque ainda trazem a maldade, né, como seus maiores interesses, arraigados fortemente no orgulho, na vaidade, na ambição, no poder corrosivo, tudo isso. Quando a gente não enxerga que esses são os nossos maiores problemas, nós, obviamente,
iremos retornar no mundo de expiações e provas. Então, quando a gente olha tudo isso que está acontecendo, guerras pontuais que não cessam nunca, ainda continuam as pessoas guerreando, se matando por questões religiosas, um pedacinho de terra é meu, é teu, não é meu, não é teu, aceita, não aceita, transforma em Estado, não transforma em Estado, né? Esta ambição pelo poder, pelos domínios do mundo, tudo isso que nós estamos olhando acontecer, as agressões ao meio ambiente, as agressões às leis naturais de Deus, né? Como atentar contra a própria vida, contra a vida de um espírito que está sendo gerado. Então, quando nós criamos leis para amenizar a nossa culpa que vão contra as leis divinas, não tenhamos dúvida que nós voltaremos, por assim dizer, no mundo de expiações e provas, porque precisamos compreender que tudo aquilo que vai contra as leis de Deus não pode permanecer na nossa existência. Então, nós vamos aprender isso. Estamos vendo os sinais, como disse o seu Vilmar, né? Estamos vendo os sinais, eles estão todos aí. E nós, muitas vezes, continuamos achando que é só uma chuvinha, é só um momento aí de desequilíbrio climático, né? Não é só isso, não. Há um grande resgate coletivo aí pelo qual nós estamos passando, direto ou indiretamente. Se estamos aqui nesse momento de transição e não estamos sendo afetados diretamente, é porque nós temos um papel aí, e principalmente como espíritas que conhecem esse processo da pluralidade dos mundos e das existências, talvez o nosso objetivo da nossa existência nesse momento seja qual? Seja de sermos pontes, né? Construir, sermos pontes entre aqueles que estão chegando agora e que estarão vivenciando um mundo de regeneração, né? Nós temos que ajudar a construir isso. Então, é nos desvencilharmos o máximo possível dos valores ambiciosos, dos valores do egoísmo, da vaidade, né? De tudo aquilo que realmente não faz bem para a nossa evolução, nem para a evolução do próprio planeta, né, nesse período. E termos muita resignação ante tudo isso que está acontecendo. E, se pudermos, ativarmos cada vez mais a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, que o façamos. Independente de acharmos que quem tem que resolver responsabilidade pelo problema é esse ou aquele. Não. A nossa parte nós temos que fazer, né? E não deixar passar essa oportunidade abençoada de sermos melhores. Tá bom? Ficou claro aqui? Jô, entendeu? Então tá bom. Nós chegamos aqui no nosso horário, vamos deixar esse subitem 12 para a semana que vem, tá? E aí, como eu comecei, né, eu vou dando sequência porque ela é bem grandinha aqui, a não ser que alguém queira ajudar a fazer aqui, queira ler. Alguém está disposto? Alguém gostaria de compartilhar aqui? A gente pode ir fazendo junto, não tem problema nenhum. É um tema difícil, né? Não é difícil, mas se vocês quiserem preparar, claro que a gente vai sempre fazendo junto, não tem problema nenhum, tá? Porque é bom quando a gente se predispõe a preparar, porque nos força a leitura, né? E aí a gente consegue entender, às vezes, melhor quando chega no dia do estudo. Tá? Mas vocês é que sabem, fiquem à vontade. Ele é uma resposta bem grande, essa 222, né? Ela tem vários,
Pois é que ela vai passar lá para... Olha até onde ela vai, ó. Meu Deus. E nós vamos ter muito tempo nessa questão aqui. Por isso que eu digo, se vocês quiserem Nossa. pegar uma parte aqui para fazer, a gente vai fazendo junto, não tem problema nenhum. A gente pega então, de repente, tá no 12, né? Tá ali, paramos aqui assim, ó. Tá? Aí a gente vai fazendo junto, não tem problema nenhum. Vão fazendo até onde vocês acharem que dá para fazer. Tá? Ó, travei aqui, não entendi mais, não consegui mais, não tem problema nenhum. Tá? Tá bom. Então tá. Então vamos ver quem é que quer encerrar aqui para nós. A Chay fez a nossa prece inicial. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Então eu faço a prece final. Tá, Pode ok. ser? Pode fazer. Então, agradecer mesmo que eu tenha pego o bonde andando, agradecer pelo dia de hoje, agradecer e confiar, porque é como a gente sempre fala, às vezes não é como a gente acha que deveria ser, mas tudo tem um motivo, um aprendizado, tudo tem uma transformação em que a gente precisa fazer essa compreensão, essa adaptação, criar esse respeito mútuo, não só pelas adversidades, mas também pelos animais, como estavam sendo dito aí, os irmãos menores. Você falou uma coisa muito legal. Aqui eu montei na minha casa nova uma horta e estava cheio de formiga. E exatamente a moça da floricultura disse para mim: ou você vai fazer horta ou você vai matar as formigas, porque senão você não vai conseguir vingar uma horta ali. E eu vou filmar isso. E eu te falei exatamente isso que você disse que o Chico fez. Eu falei, donas formigas, vocês não podem ficar um pouco para lá, vocês vivem nessa árvore e eu vivo para cá na horta e a gente vive feliz e ninguém morre e a gente segue a vida. Eu falei isso. E aí, no dia seguinte, elas começaram a fazer um caminho do cimento para a árvore grande, passar por fora da horta. Eu fiz até uma marca para deixar elas passarem. Viu? E a gente entrou na paz. Entramos em consonância e cada um vive feliz no jardim que dá para todo mundo. Mas é isso, é bom, isso é equilíbrio, né? Isso é equilíbrio. Isso aí. E aí é bom quando a gente começa a entender que a gente pode ser respeitoso com tudo, né? Inclusive com os menores. E aí a gente passa a ser mais respeitoso com a gente, com a humanidade, e começa a fazer vários aprendizados nas coisas pequenas de todo dia. Por isso que estar encarnado é uma bênção. Então, que Deus nos abençoe, que a gente feche essa oração junto com a reza que o Pai nos ensinou, um Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a nossa vida seja sempre um eterno aprendizado. Fiquem com Deus, um bom descanso assim e uma seja. ótima noite para todos. Obrigada, gente, por hoje. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijos. Beijo, tchau, tchau.